Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Consolares, o programa quinzenal de entrevistas do Centro Espírita O Consolador. A cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente tem esse encontro marcado para conversar com você. Estamos com transmissão pelo canal do YouTube, que é o Consolador JPA, e a gente já aproveita e te convida para deixar seu like, curte, compartilha nosso link, interage com a gente, deixa aí seu comentário, sua opinião, sua dúvida, faça com que você também participe desse nosso encontro. A gente também está nas redes sociais, está no Instagram, no Facebook, tem o nosso site, o consoladorjpa.org.br. Lá você encontra toda a programação do Centro Espírita O Consolador, e também algumas informações do movimento espírita. Por falar em movimento espírita, quem faz parte desse movimento também são os jovens, né? Muita gente jovem entrando no movimento, outros ainda querendo conhecer o movimento espírita, e por causa disso, nossa temporada de agora fala com a juventude. Tem a juventude com menos experiência, tem a juventude com mais experiência, e o nosso tema de hoje é: sou jovem e vejo espíritos. O que faço? Para conversar com a gente, nós trouxemos a nossa grande e querida amiga Rebeca Oliveira, que é evangelizadora do Centro Espírita Humberto de Campos. É ela quem vai conversar com a gente, tem esse contato com o pessoal mais jovem, sendo evangelizadora, e vai conseguir aí compreender essas dúvidas que são tão ativas nas cabeças dos jovens, né, dos adolescentes, daquela faixa de pré-adolescência também, né, Rebeca? Seja muito bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, Anice. Eu estou muito feliz, né? Primeiro agradecer o convite, né, do programa Consolares. Eu fico muito feliz, muito honrada, né, de estar aqui para falar desse tema tão importante que muitos jovens perguntam, né? E essa fase da juventude é algo de descobertas, né? E quando a gente descobre a mediunidade é algo singular e às vezes assustador de primeiro momento, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse tema. A gente também está muito feliz com a sua presença e de trazer esse tema. Eu que há bem pouco tempo atrás fui jovem, né? Já entrei na casa 200, mas continuo jovem, cheia de dúvidas, e Com certeza. Passei por esse processo de começar a ter essas sensações, essas visões, não entender direito o que estava acontecendo comigo. E é importante essa orientação chegar não só ao jovem, como à família desses jovens, que também ainda não conhece muito bem o espiritismo e que fica também sem saber o que fazer, sem entender o que está acontecendo com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos. Então, nosso objetivo aqui hoje é trazer um pouco desse esclarecimento. E para começar, eu vou naquela pergunta bem básica, que já abre o livro dos médiuns, inclusive, que é: existem espíritos, Rebeca? Com certeza existem espíritos, até porque nós somos espíritos também. A única diferença é que nós estamos envoltos desse corpo, né? Nós somos espíritos encarnados. O que seria encarnados? Né? É justamente o espírito que anima o nosso corpo. Então, todos nós somos espíritos. Então, quando a gente desencarna, ou seja, quando a gente morre, justamente a carne ela morre, mas o espírito ele continua vivo. Então, existem espíritos, sim, em toda parte. Nós somos também parte disso. Já que eu já sei que existem espíritos, que não é uma fantasia, que eu não estou imaginando, a pergunta é: por que que esses espíritos tentam se comunicar comigo? O que é que eles veem de, digamos, atrativo para me procurar para essa comunicação? Muito interessante nisso essa pergunta, porque existem vários caminhos para te responder. Bom, os espíritos, eles, como nós nos ligamos, né? Com a afetividade, com a nossa energia. Nossa, quando a gente encontra um amigo, por exemplo, faz um amigo na escola ou na universidade, a gente faz essa amizade porque a gente tem algo, né, em comum com aquela outra pessoa. Então a gente tem aquela afetividade pelaquela pessoa. Às vezes você nem saber, nossa, eu te conheço há um mês, mas parece que eu te conheço há 10, 15 anos.
Então, é basicamente isso. A gente atrai os espíritos devido ao que a gente gosta de fazer, aos nossos pensamentos. Então, eles se atraem, justamente. Nós, como médios, nós somos uma anteninha, eu gosto de falar isso. Nós somos uma antena. Então, quando a gente sintoniza com algum tipo de frequência, por exemplo, eu estou pensando numa coisa muito boa e tudo mais, então essa anteninha vai ter, nós, né, como antenas, nós vamos ter justamente esse atrativo, esse pensamento. Então, os espíritos que sejam afim, né, dessa energia, eles vão se ligar a gente, porque é a lei da atração. Então, quando uma coisa está positiva, a outra coisa positiva, ela atrai, né? Justamente nesse mundo dos espíritos, igual às nossas amizades. Quando a gente não se bate com alguma pessoa, é porque justamente nós temos interesses diferentes, né? Então é justamente isso. São os nossos interesses. Então nós temos que zelar muito pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos, para justamente atrair o que é bom, né? Os irmãos que estão em sintonia conosco. A gente fala assim, eu vejo espíritos. Só que a ver espírito necessariamente não é ver como eu estou te vendo aqui, Uhum. né? Tem, claro, a pessoa que consegue enxergar, digamos assim, a olho nu, mas tem outras formas de ver espíritos. A gente pode ver espíritos, é uma pergunta, através de sonhos ou através de sensações. Como a gente pode ampliar essa questão de eu vejo espíritos? Nossa, muito bom. A mediunidade, nós todos somos médios, né? E o que é ser médio? É justamente a capacidade de você interagir com um espírito. Seja por sentir, ou seja, eu entro num local, então eu sinto a energia do local. Seja ela boa, seja ela ruim, então eu vou sentir. Se eu chego num ambiente muito carregado, como geralmente as pessoas falam, eu vou passar mal. Por quê? Porque eu tenho a mediunidade de ser sensitiva. Eu sinto a energia do ambiente, né? E tudo que ele o atrai. Ou seja, os espíritos que são atraídos por aquele tipo de energia. Então, existem vários tipos de mediunidade, né? Esse de sentir, e justamente o tema, né, do programa de hoje, que seria a mediunidade de visão. Eu conseguir ver e enxergar o espírito, mesmo ele não estando encarnado, né? Então, existem vários tipos e vários graus. Então, por isso que nem todo mundo vê os espíritos, porque não tem essa faculdade. Porém, outras pessoas, elas sentem, outras pessoas, elas escutam, e outras pessoas, elas até psicografam, né? Existem vários e inúmeros tipos de mediunidade. Então, cada um tem um grau. Pode ser que você não tenha, não sinta, não... Porque realmente você não desenvolveu isso, né? Está inato em você, mas você não desenvolveu. E tá tudo bem também. Agora, quando ela desperta em você e você não sabe o que fazer, é justamente procurar orientação. Porque nós primeiro precisamos justamente estudar para poder entender e poder. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu descubro que eu sou muito boa em cantar. Do nada eu começo a cantar e esse dom ele brota em mim. Igual, né? Eu tô fazendo paralelo, uma analogia à mediunidade. Eu tenho escolhas, né? Então, eu canto. Nossa, para eu melhorar isso, para eu desenvolver isso, o que é que eu posso fazer? Você pode fazer um curso, né, de canto, para poder cantar e desenvolver esse talento para poder começar a atuar nele. É exatamente a mediunidade. Você descobre que você a tem, bem mais aflorada, né, que é o termo que a gente utiliza geralmente. Então, você descobre que você tem, você precisa estudar, né, que seria o curso. A gente precisa justamente estudar. Inclusive, existem muitos estudos, né, sobre o livro dos médiuns e tudo mais que auxiliam muito as pessoas que têm esse tipo de mediunidade. Então, você vai estudar, você vai ler, para entender como esse processo funciona e como você pode controlá-lo. Porque muitas vezes a gente entra em desespero quando a gente não controla alguma faculdade nossa. Inclusive a mediunidade, né, em si. Que é algo muito assustador, que muitas pessoas consideram sobrenatural. Uma coisa que é natural, que faz parte da nossa lei, né? Divina. Então, é muito interessante, muito importante esse tema.
E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, porque muitas pessoas, elas não sabem, né? E buscam ajuda. Então, essa iniciativa de vocês é extremamente importante. Então, busquem auxílio, né? O É livro dos médios está importante. aí para isso. E as É casas interessante espíritas também. você trazer essa questão do buscar ajuda, porque quando a gente começa a identificar essa mediunidade, como você está falando aí, e eu que já passei por esse processo na minha juventude, e pelas circunstâncias da época, porque faz um tempinho já, morava numa cidade do interior, e não tinha, na época, centro espírita, a família às vezes também não compreende, até pelas crenças que elas vão Demais. é, é, alimentando e foram educadas, normal isso, né, claro, e a gente fica meio perdido, fica confuso, entra em um conflito interno. Eu, por exemplo, passei por uma fase que eu não dormia na minha adolescência, eu não conseguia dormir, passava a noite e via o dia clarear, e isso fazia mal para a minha saúde física também, Sim. para as minhas emoções, né? Porque elas entraram em desequilíbrio, e é muito interessante você chamar essa importância do buscar ajuda, que felizmente hoje a gente tem aí a internet, o livro dos médiuns, dos espíritos, está aí na internet, tem aplicativo, né, com isso, tem as casas espíritas, os centros espíritas, e a importância de buscar essa ajuda. Aí você falou um termozinho que me chamou a atenção. Você fala, às vezes a gente chega num local e sente, né, e começa a se arrepiar, dá dor de cabeça. Quem é vidente vê realmente aqueles espíritos, aquelas Uhum. pessoas, porque elas não deixam de ser pessoas depois que morrem, que vão para o plano espiritual. E eu acho que um termo que a juventude usa muito e que eu quero perguntar: existe local mal assombrado? Isso é verdade? Muito interessante essa pergunta. Bom, vamos ao início. Não seria mal assombrado, né? O termo ele é muito pejorativo na minha ideia, né? Na minha visão. Mas, por exemplo, existe uma casa, vamos dar um exemplo, né? Para a gente chegar nesse termo. Existe uma casa que a energia dela é muito pesada, em que existia uma família que morava ali há um tempo, que não, como é que se fala? Mantinha, né, aquele espaço, um espaço agradável de se viver, né? Acontecia muitas coisas pesadas e tudo mais. Então, e depois as pessoas, né, desencarnaram, mas continuaram muito apegadas, talvez, àquela casa ou não. Porque, como a gente falou, cada ambiente, ele é como se, e cada um de nós é como se fosse uma antena. Então, essa antena, quando ela vibra para o bem, ela vibra em energias positivas, em energias, né, salutares, elas vão atrair espíritos, né, irmãos, amigos, com essa energia também, né? Com essa positividade. E quando o lugar ele é muito carregado por N fatores, né? Seja porque aconteceu algo no passado muito pesado e aquela energia continuou no ambiente, né? Então, esse lugar vai atrair justamente esses espíritos, né? Esses nossos irmãos não tão evoluídos e ou transtornados, né? A gente não pode pensar neles como seres maus e diabólicos, não. Eles são também espíritos em evolução como nós. Porém, eles podem estar transtornados ou traumatizados ou com muito rancor e ódio no coração. Ou seja, eles vão para locais que existe esse tipo de energia também, né? Eles vão ser atraídos por esses locais. Então, isso faz com que, né, a reunião desses espíritos em um local específico com esse tipo de energia faz com que os médios, quando eles entram nesses locais, eles acham que é mal assombrado. Por quê? Porque o médio ele vai sentir, ele vai escutar, ele vai ver, e ele vai estar nesse ambiente, né? Super lotado de espíritos transtornados, né? Não vamos dizer que são espíritos maus, porque não são, né? No espiritismo a gente fala que o mal é a ausência do bem, então o mal não existe, né? Então, é isso. Isso seria uma casa mal assombrada, entre muitas aspas, né? Seria um local
com a energia pesada, negativa, muito carregada, devido a esses pensamentos, devido a tudo isso, que reúnem esses espíritos. E quando os médios entram nesses locais, obviamente eles vão sentir essa energia e vão sentir medo. E seria basicamente isso. Se eu chego num local como esse, começo a sentir, a ter essas sensações, a ver, o que é que eu posso fazer para abrandar um pouco? Uma coisa extremamente necessária que Jesus ele veio trazer, porque a doutrina espírita ela é cristã, é sempre bom relembrar isso, porque às vezes a pessoa não busca o conhecimento, né, sobre a doutrina e julga antes de conhecer. Jesus ele fala uma frase que eu tento colocar na minha vida diária, que é orai e vigiai. Então, você orando e vigiando, por exemplo, eu entro num local como esse, como você havia dito. Eu entro num local como esse, começo a passar mal, dor de cabeça, ânsia de vômito. O que é que eu faço? Pô, eu vigiei, né? Eu tô percebendo algo de diferente nesse local. Eu vou orar. A prece, por mais que ela seja simples, é uma coisa simples, mas ela é muito poderosa. Então, num local como esse, se você não tem como sair, porque a primeira coisa é sair, né? Ficar orando internamente e sair daquele local, porque aquele local não te faz bem. Então, se não te faz bem, o ideal seria sair desse local. Mas se você não tem como sair, porque muitas vezes nós somos dependentes dos nossos pais, e nós vamos, né, a um local e tudo mais, e não temos como sair. Então, nesses casos, se recolhe num cantinho, começa a orar. Não precisa falar. Nem fechar o olho às vezes, sabe? Já aconteceu comigo. E meus pais são espíritas, né? Minha família toda é espírita. Mas para não provocar alarde, a gente só fica assim, imóvel, e começa a orar internamente. A pedir a Deus ajuda, auxílio, para que a nossa luz, ela faça brilhar, porque nós temos, né? Essa centelha divina dentro de nós. E na hora da prece, a gente pode nos munir, né? Nos envolver dessa energia para que todos esses sintomas eles vão. Basta ter um pouquinho de fé, né? Como Jesus fala, um grãozinho de mostarda de fé, que é minúsculo. Então, a gente acreditando e confiando que essa prece vai ser ouvida pelos espíritos amigos, né? Que são instrumentos de Deus para nos auxiliar, eles com certeza, vai auxiliar, né? A prece é essencial nas nossas vidas o tempo todo. Então, diante do que você está falando aí, não tem essa ilusão de que tem hora marcada para essa comunicação acontecer. Pode ser à noite, pode ser de dia, pode ser em qualquer lugar, né? Isso. Sim, só que não se assusta. Sim. Por quê? Porque os espíritos estão em todo local a todo tempo, né? Nós somos espíritos, então todos nós somos antenas que estamos atraindo o tempo inteiro. Tudo bem que isso pode te assustar um pouco, mas não. Se você orar e vigiar, as companhias que você vai ter vão ser as melhores possíveis, sabe? É só você justamente orar e vigiar. Essa é a frase que, tipo, não tem erro, sabe? Então, sim, os espíritos estão em todo lugar, a todo tempo. Porém, a gente não pode associar espíritos a coisas ruins. Não. Espíritos são nossos irmãos em evolução, assim como nós. Só que eles estão num estado diferente, né? Eles estão desencarnados, eles estão fora desse corpo, que é a nossa carne. Então, eles existem, estão em todo lugar, a todo tempo. E nós, como antenas, precisamos sempre nutrir, né? De pensamentos coerentes, de pensamentos bacanas, né? Do nosso dia a dia, nossa, tive uma ideia, vou executar e tudo mais. Então, se desligar um pouco da energia negativa, da energia de mágoa, de rancor, porque muitos jovens eles guardam muita mágoa e rancor, né? De certas situações da vida, de pessoas, até de membros da família. E a gente precisa se desvincular, perdoar, para que a gente não viva com isso no nosso coração, porque isso vai prejudicar, principalmente se você for um médium, né, que tem a mediunidade aflorada, que você consegue ver, que você consegue ouvir. Então, a fórmula é orar e vigiar, né? Porque nós podemos ser influenciados a todo tempo por esse tipo de energia dos espíritos. Então, como eu sempre digo para os jovens e
para os meus amigos também que têm essa mediunidade mais aflorada, é sempre você não ser esponja. Você não sugar a energia do ambiente ou de certas pessoas ou dos espíritos que estão acompanhando você. É sempre você ser borrifador, sabe? Eu sempre falo isso. É uma frase que também me ajuda muito. Que é você não ser esponja, é ser borrifador. Então você borrifa a sua própria energia. Não suga a do ambiente, a dos outros. E se isso acontecer, ora e começa a borrifar. Entendeu? Você vai saber como fazer. É interessante. Hoje a gente está conversando, gente, sobre o tema Sou jovem e vejo espíritos. O que faço? A gente está conversando com nossa querida Rebeca Oliveira, lá do Centro Espírita Humberto de Campos. E aí você citou que você nasceu já, sua família já é espírita, já faz parte desse movimento. Eu contei também um pouquinho da minha história lá, um pouquinho, faz poucos anos, tá, gente? Não é muita coisa, não. E eu não era de família espírita. E certamente quem vai assistir a gente, quem está assistindo a gente, pode também não ser de uma família espírita, mas está passando por esse momento de ver, de sentir, desse conflito de o que é isso que está acontecendo comigo. Como é que eu faço para chegar para papai e para mamãe e dizer, papai e mamãe, eu estou vendo espíritos, me ajuda, porque eu não estou sabendo lidar com isso. E assim, para que eles compreendam que eu preciso de auxílio e que abram esse leque aí, independente de crença, independente se vai se tornar um membro do movimento espírita ou não, mas que precisa de orientação e de ajuda naquele momento. Eu posso citar, né, uma amiga minha, que justamente aconteceu isso. E como ela sabia que eu era espírita, ela veio me procurar. Mas ninguém da família dela era espírita. Ninguém. Então, para buscar esse auxílio, eu acho que primeiro você precisa dialogar. Dizer o que está acontecendo, ser bem sincero, né, com seus pais ou com o seu responsável. Porque, infelizmente, existem muitos adolescentes que são dependentes, né? Que não podem simplesmente dizer, vou ali e tal, vou no centro espírita. Não, não é assim. Então, primeiro é o diálogo, né? Eu acho que em toda relação saudável o diálogo precisa reinar e a confiança também. Então, um diálogo sincero. Abrir, né, o leque. Dizer, pai, senta aqui, eu preciso, ou mãe, né? Senta aqui, eu preciso conversar algo muito importante que está acontecendo comigo e eu preciso de ajuda. Então, você ter esse diálogo sincero com seus responsáveis é o primeiro passo. Para que eles entendam o que primeiro está acontecendo com você, né? E depois buscar ajuda. E hoje, né, você sabe onde buscar ajuda. Felizmente, como o Nisso falou, nós temos centros espíritas em todos os lugares, né? Basicamente, que a gente pode pesquisar e ver o mais próximo da sua casa para te ajudar. E tudo fraterno, gratuito, né? É um trabalho que nós fazemos com muito amor, né? A causa, porque sabemos do sofrimento que essas pessoas passam. E tem a questão também dos pais não entenderem muito bem o que está acontecendo, né? Isso é normal. Só que, se eles não entenderem e mesmo assim quiserem ajudar, só fala assim, pai, eu sei que isso é muito louco, que isso não tá na nossa rotina, mas eu preciso de ajuda. Então, mesmo que o senhor não acredite ou algo esteja acontecendo, por favor, me ajuda. Eu só preciso do seu voto de confiança para me ajudar. Só me ajuda. E aí você mesmo vai lá, pesquisa, vê um centro espírita mais perto de você, para poder auxiliar, né, nesse processo que é tão difícil quando aflora e você não tá em um berço que entende e você pensa que você tá ficando maluco, mas não tá ficando maluco não, tá? Isso é natural. Por mais que muitas pessoas não achem natural, mas isso é natural. Isso é só você estudar que vai ficar tudo bem, né? Você trabalhar e desenvolver essa sua mediunidade para você ter uma vida normal. Acho que o primeiro passo é o diálogo, né? E aí o caminho para a juventude, pré-adolescente, adolescente é também o que, felizmente, já tem muitas casas aí espíritas com as portas abertas para evangelização infanto-juvenil,
Você, como evangelizadora, como é que é feito esse trabalho com esses jovens, essa conversação? Como é que chega esse esclarecimento para eles através dessa porta aberta que é a evangelização infanto-juvenil? Falar de evangelização para mim é muito emocionante, porque eu tenho 23 anos, né? Por mais que eu pareça ser bem mais jovem do que isso. Mas, desde o início, né? Como eu falei, eu sou de berço espírita, então eu frequentei a evangelização desde quando eu nasci. E eu me tornei evangelizadora porque, infelizmente, muitas casas espíritas elas não têm evangelizadores suficientes para a demanda que a gente tem nos centros. Então, desde 2016 eu sou evangelizadora com muito orgulho. E esse trabalho, eu comecei a evangelizar jovem no início desse ano. Então, foi muito, muito diferente do que evangelizar criança. Porque o jovem, ele tá justamente nessa fase, né? Essa fase de descoberta, de saber quem ele é. E a mediunidade também pode vir nessas fases, né? Geralmente vem. Então, a primeira coisa que a nossa casa, né, Humberto de Campos faz é acolher esse jovem, né? Nosso presidente, ele faz parte da parte de mediunidade, né, da casa, dos trabalhos, né, que são realizados. Então, além desse jovem participar da evangelização, né, porque quer queira, quer não, é o evangelho, é o tratamento também ali, né? Ele também irá participar e ser acolhido nesses trabalhos de desenvolvimento mediúnico, né, de esclarecimento, de estudo, para poder entender o que ele está acontecendo, justamente uma das primeiras perguntas, né? Que justamente é buscar o estudo. E esse estudo também é ofertado na nossa casa espírita, né? E ele fazendo parte da evangelização e desse processo de desenvolvimento, desse estudo, não tem solução melhor, né? Para o aflorar da mediunidade. Então ele vai estar estudando o evangelho conosco, né? Na evangelização, em que é um ambiente totalmente, né? Seguro de energias, de tudo, em que a gente vai trocar uma ideia, em que a gente vai estudar de uma forma mais lúdica, mais divertida, mais interativa. Então, a gente acolhe esse jovem com muito amor, como já aconteceu diversas vezes lá no nosso centro espírita. Então, esse acolhimento, ele acontece em todos os centros que tem a juventude, né, espírita, que tem evangelização. Seja de crianças, adolescentes e juventude. Lá na nossa casa nós temos, né? Com a graça de Deus, porque eu acho que a evangelização é um instrumento riquíssimo, em que deveria existir, infelizmente não existe em todas as casas, mas deveria existir em todas as casas. E os presidentes que estiverem assistindo isso aqui, de centros que não têm evangelização por algum motivo, promova essa existência, porque eu acho que tudo começa dali. Muitos jovens que hoje são presidentes de casa, inclusive o nosso presidente veio da juventude do nosso centro. Então, é um trabalho importantíssimo e riquíssimo para casa, em que vai dar, como é que eu posso dizer, continuidade ao trabalho, né? Porque um dia a gente desencarna, é normal, né? Faz parte do nosso ciclo de vida e de existência aqui na Terra. Então, nós precisamos dar valor e espaço à juventude. E isso, graças a Deus, é uma coisa que o nosso centro faz muito. Nossa, eu estou muito feliz de conversar com você, Rebeca, porque você é uma pessoa super jovem, né? Já com tanto esclarecimento sobre a questão da mediunidade, do movimento espírita e a importância de ver jovens assim. Eu já estou uma jovem um pouco mais experiente, já estou com 43. Ainda jovem? Estou começando minha evangelização faz pouco tempo, Olha, muito né? bom. 5 anos para cá é que eu realmente vim estudar, me debruçar sobre a literatura espírita e participar do movimento espírita, e eu vejo todos os dias, dentro da minha casa, na minha família, com os meus amigos, a necessidade de trazer esse assunto à tona, de quebrar os tabus e conversar, como você falou aí, dialogar sobre isso, independente se eu vou me tornar uma pessoa do movimento espírita ou não, mas compreender para ajudar aqueles que estão
vivenciando isso sem entender. Então, para a gente terminar, eu quero abrir aqui espaço para você colocar suas considerações finais. Nossa, Nice, muito obrigada, né? Vocês que me convidaram. Eu acho que eu vou repetir, porque é muito importante. Esse programa é muito importante, né? Utilidade pública total, porque muitos jovens realmente só têm internet para né, para pesquisar o que é que está acontecendo com ele. Então, eu acho esse programa extremamente importante. Eu me sinto muito honrada, né, de como uma jovem estar aqui participando, né, como convidado. Então, mais uma vez agradecer a toda a equipe, né, que me acolheu tão bem. Muito obrigada de verdade. Me sinto muito feliz. E eu espero que eu tenha auxiliado você aí do outro lado, né, a algumas questões. Auxiliar nesse processo que é difícil, mas ele é possível de ser vencido e trabalhado. Fala para a gente onde é que fica Humberto de Campos, para quem está assistindo, mora perto e quiser procurar. Gente, Humberto de Campos, ele fica no bairro dos Novais, ali perto de Cruz das Armas. Ele é um centro muito acolhedor. É incrível. Pessoas de vários bairros vão para lá, né? Porque se sentem acolhidos. Eu já fui pro Consolador várias vezes. Eu amo demais. É uma casa super acolhedora também. E o nosso centro ele trabalha justamente com isso. Tem evangelização. Agora estamos abrindo, né? Se Deus quiser, o teatro de novo no Humberto. A arte, ela reina lá. Nós temos um grupo, né, musical, grupo harmônico, que antes eu fazia parte também. Só que para me debruçar na evangelização, eu precisei sair do grupo, mas eles são incríveis e nós estamos lá, né? É só você botar no Google Centro Espírita Humberto de Campos João Pessoa, né? Que já vai dar a rua lá, Rua José Bonifácio 309. Só chegar lá que nós vamos acolher vocês com todo amor e carinho, assim como o Consolador também. Eu quero agradecer demais a sua participação, Rebeca. Você que é evangelizadora, que tem todo esse trabalho tão magnífico com a juventude, de esclarecimento, de acolhimento, de fraternidade, de amizade, né? Lá no Centro Espírito Consolador também tem evangelização, tá, gente? A gente fica no Geisel. Também, como disse Rebeca, é só colocar lá no Google. Vai no nosso site, o consoladorjpa.org.br, lá tem nosso endereço, tem nossa programação. Se quiser, vai lá, aos domingos a gente está aberto para palestra, procura a gente. Você que é jovem, não fica buscando informações equivocadas em lugares que não vão te ajudar. Procura a fonte, né? Procura a fonte certa. Os centros espíritas têm pessoas que estão estudando há anos para te ajudar com isso. Procura o papai e a mamãe, tem essa relação de confiança com eles, porque as primeiras pessoas que podem te ajudar são eles, de verdade, porque eles te amam e eles com certeza vão querer o melhor para você. E é isso, gente. Hoje a gente conversou com essa juventude sobre a questão da espiritualidade. O tema foi Sou jovem e vejo espíritos, o que faço? A gente conversou com Rebeca Oliveira, do Centro Espírita Humberto de Campos, e a gente aqui se despede por hoje, sem deixar de te lembrar de deixar o seu like aí no nosso canal do YouTube, curte o nosso canal, tem muito mais material, tem palestras online que você pode também assistir. Compartilha nosso link para que ele chegue, essa entrevista maravilhosa chegue a muitas pessoas. Deixa seu comentário, interage com a gente está te esperando com muito carinho. Fiquem todos com Deus.